Neste vídeo, abordaremos um tema de extrema relevância no campo da hematologia e oncologia clínica: o uso do transplante autólogo de células-tronco hematopoiéticas em pacientes com mais de 65 anos, diagnosticados com mieloma múltiplo. O conteúdo é baseado em um artigo publicado na revista da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular, que explora evidências do mundo real, ou seja, dados obtidos fora do ambiente de ensaios clínicos controlados, refletindo diretamente a prática médica cotidiana. Para compreender a importância dessa abordagem terapêutica, é fundamental contextualizar o que é o mieloma múltiplo, como ele afeta o organismo e quais são os padrões atuais de tratamento. O mieloma múltiplo é uma neoplasia maligna do tecido hematopoiético, caracterizada pela proliferação clonal de plasmocitos, células derivadas dos linfócitos B, responsáveis pela produção de imunoglobulinas. Essa proliferação desordenada compromete o equilíbrio da medula óssea, interfere na produção normal das células sanguíneas e leva ao acúmulo de proteínas monoclonais anormais, frequentemente associadas a danos renais, lesões ósseas, anemia e disfunções imunológicas. Do ponto de vista epidemiológico, o mieloma múltiplo corresponde a aproximadamente 13% de todas as neoplasias hematológicas. O tratamento padrão para pacientes com mieloma múltiplo recém-diagnosticado, denominados no artigo como NDMM, Newly Diagnosed Multiple Myeloma, com idade inferior a 65 anos, envolve, em grande parte dos casos, a administração de quimioterapia com melphalan, seguida de transplante autólogo de células-tronco hematopoiéticas, conhecido pela sigla ASCT, Autologous Stem Cell Transplantation. Esse procedimento consiste, basicamente, na coleta de células-tronco do próprio paciente, armazenamento dessas células, aplicação de quimioterapia em altas doses, com o intuito de erradicar as células neoplásicas e, por fim, reinfusão das células-tronco previamente colhidas, permitindo a regeneração da medula óssea. O principal objetivo do ASCT é aumentar o tempo de sobrevida livre de progressão da doença, PFS, e, idealmente, prolongar a sobrevida global, OS, dos pacientes. Diversos estudos demonstram que o ASCT contribui para uma PFS média entre 25 e 30 meses. Contudo, os dados referentes à sobrevida global, OS, são mais variáveis e frequentemente inconclusivos, com médias que giram entre 50 e 55 meses, dependendo dos critérios adotados nos estudos e das características dos pacientes avaliados. É importante destacar a definição de dois dos principais desfechos clínicos utilizados nesse contexto: sobrevida livre de progressão, PFS, período em que o paciente permanece vivo sem sinais de progressão da doença após o início do tratamento. Sobrevida global, OS, tempo total de vida após o diagnóstico ou início da intervenção terapêutica. Apesar da eficácia do ASCT em pacientes mais jovens estar bem documentada, existe um vazio na literatura no que diz respeito à sua segurança e efetividade em pacientes com mais de 65 anos. Essa população, tradicionalmente, é excluída de ensaios clínicos randomizados sob a justificativa de maior risco de complicações, presença de comorbidades e diminuição da reserva funcional. Diante disso, o artigo em questão busca responder à seguinte pergunta: pacientes com mais de 65 anos, quando bem selecionados, podem se beneficiar do transplante autólogo da mesma forma que pacientes mais jovens? Para isso, os autores utilizaram dados do mundo real, o que amplia a validade externa do estudo e oferece subsídios relevantes para a tomada de decisão clínica em contextos diversos. Após a realização do transplante autólogo de células-tronco hematopoéticas, observou-se um tempo médio de recuperação dos neutrófilos de aproximadamente 11 dias, enquanto a recuperação das plaquetas levou em torno de 13 dias. Esses tempos são considerados adequados dentro do contexto clínico e indicam que, de maneira geral, os pacientes responderam bem ao procedimento. Durante o período pós-transplante,
cerca de 25% dos pacientes apresentaram alguma forma de complicação infecciosa, o que, embora relevante, não comprometeu significativamente os desfechos do tratamento. Já em relação à mortalidade nos primeiros 100 dias após o transplante, os números também foram baixos. Apenas um paciente com 65 anos ou mais faleceu nesse intervalo, enquanto no grupo com menos de 65 anos foram registrados 4 óbitos. Esses dados indicam que, de forma geral, o procedimento foi seguro e bem tolerado. Outro ponto importante avaliado foi a sobrevida global dos pacientes. De forma geral, a mediana de sobrevida foi de 9,2 anos, um número bastante expressivo para pacientes com mieloma múltiplo, especialmente considerando que muitos já estavam em estágios avançados da doença. Ao observarmos a taxa de sobrevida em 3 anos após o transplante, notamos uma taxa de 86% no grupo com menos de 65 anos, enquanto o grupo com 65 anos ou mais apresentou uma taxa muito próxima, 84%. Essa diferença, estatisticamente falando, não é significativa, o que nos leva a uma conclusão fundamental. A idade cronológica, por si só, não foi um fator determinante para a mortalidade após o transplante. Em outras palavras, pacientes idosos, desde que estejam clinicamente aptos, podem se beneficiar do transplante da mesma forma que os mais jovens. Muito obrigado pela atenção. Espero que este trabalho tenha ajudado a esclarecer os principais pontos sobre o transplante autólogo e suas implicações clínicas. Esse trabalho foi baseado no artigo científico intitulado Autologous Transplantation in Elderly Patients with Multiple Myeloma, Safe and Effective, publicado na revista Hematology, Transfusion and Cell Therapy. Se você ficou com alguma dúvida ou quer saber mais sobre o tema, deixa sua pergunta aqui nos comentários ou chama a gente na comunidade. Vamos ter o maior prazer em ajudar.